aí, gente, eu sou a Tati Lobo, estou aqui mais uma vez para falar sobre minimalismo e hoje nós vamos falar sobre a relação entre minimalismo, emagrecimento e dieta. E vou contar para vocês como eu consegui emagrecer 6 quilos em 3 meses e como eu consegui manter esse peso durante 6 meses, mesmo passando por festas de finais de ano, mesmo passando por tudo isso que a gente tem passado agora, né? Já estamos há 15 dias isolados dentro de casa e às vezes dá aquela vontadezinha de comer. E eu tenho mantido meu peso. Na verdade, eu até emagreci mais um pouquinho, que nem era o previsto para eu emagrecer, mas ok. E como eu pretendo manter o meu corpo, o corpo que eu adquiri nesse processo, né? Daqui pra frente, sem deixar de comer o que eu gosto, sem sofrer, sem ficar neurótica com o processo. Então eu quero compartilhar tudo isso com vocês. Toda vez que a gente fala de emagrecimento, a gente só visa o resultado e o processo ele fica para trás. Então isso é muito importante. Então preste atenção. O que a gente precisa para definir o nosso propósito? É se perguntar, é sempre se questionar, é sempre se autoconhecer. É impossível da gente querer alcançar alguma coisa se a gente não tem algo muito claro na nossa cabeça. Quando eu comecei a me olhar no espelho e a pontuar coisas que eu não estava gostando, como por exemplo essa minha barriga, tá muito saliente. Essa minha perna, esse meu bumbum está com muita celulite. Nossa, como eu tô com o peito farto, sabe? Aquela coisa, aqueles seios fartos. Eu comecei a pontuar coisas que não estavam me agradando. Outra coisa que eu reparei que não estava legal eram as roupas que eu tinha, que eu sempre gostei de usar shortinho, calça mais apertada, às vezes eu usava um decote, mas não, claro, não tudo ao mesmo tempo, mas sempre equilibrando. E eu não estava me sentindo bem com aquele estilo que eu sempre gostei, por conta do meu corpo. Tipo, ok, eu preciso emagrecer, mas qual é o meu objetivo? Qual é o meu corpo ideal? Então, nesse passo, eu fiz o seguinte, Pinterest. Então, eu criei essa pasta, né, do meu estilo e fui vendo que determinados tipos de looks só ficariam, na minha concepção, tá? Não tô aqui dizendo o que é certo, o que é errado, o que é feio, o que é bonito. Na minha concepção, eu não me sentiria bem com um corpo muito chamativo, então assim, muito musculoso para usar aqueles determinados looks que eu havia separado, então que eu gosto, né, que eu sempre gostei. Então dali eu comecei a definir que eu acho que pra mim, no meu ideal agora, nesse momento, era um corpo mais magro. Então depois que eu defini que o meu corpo seria um corpo mais magro, com uma definição muscular pontual, né? Nada muito grande, nada aquela coisa de construção de músculo e nem muito magérrima, porque eu não gosto. Em 2008, mais ou menos, 2007, por aí, era uma moda de paniquete, né? Aquele corpo super marombado, com aquelas pernas grossas, definidas, bundão, peitão, barriga chapada e tudo mais. E a gente vai o quê, né? Tipo, a gente acaba sendo envolvido por esse mundo, ainda mais adolescente, aquela jovem adulta, né? Que não tem ainda as prioridades definidas, a gente sempre... Ah, não sei, cara, assim... Vou dizer pra vocês que não é uma regra, tem as suas exceções, mas a grande maioria vai conforme o fluxo, né? Vai conforme as amigas, vai conforme o que o povo gosta, tem aquela questão da insegurança... ai meu Deus, será que você aceita? Então você ir para um caminho mais fácil, que todo mundo gosta, é muito mais fácil, entende? Da gente se sentir bem naquele momento, que é um momento de super insegurança, um momento de incerteza, que a gente tá ali naquela troca de adolescente para adulto. Então, pra mim, naquela época, fazia sentido eu querer ter o corpo de que todo mundo ia me achar linda e maravilhosa. E, consequentemente, eu iria ficar bem comigo mesma. Mas olha aí, primeiro o que as pessoas iriam achar e depois o que eu iria achar de acordo com o que as pessoas achariam de mim. Olha que loucura. Eu queria muito ter um corpão, mas eu sempre fui muito magrinha, sempre tive complexo de magreza e eu não gostava de academia. E teve uma época que eu fui pra academia, fui isso antes da Bia nascer, né? Tipo, eu fiquei grávida da Bia com 23 anos, então dos meus 18 aos 23 eu ia à academia, não sei o quê. Só que de vez em quando eu largava pra lá, porque eu não tinha aquele propósito, e é por isso que é super importante o que eu tô falando aqui. Eu largava pra lá, porque eu sempre me via frustrada. Caramba, eu não consigo ficar com o corpão igual da paniquete. Era muito mais difícil pra mim
fazer com que o meu corpo ficasse super marombado, sendo super magrinha. E eu queria resultado rápido, eu não tinha paciência, eu não queria ter tantos esforços, deixar de fazer coisas que eu fazia, ir em pizzaria, ir em churrascaria, sair com amigos, sair com meu namorado, que na época, né, meu marido agora, na época meu namorado, e eu não queria deixar de fazer coisas em prol desse corpo perfeito. Então eu estava muito distante da minha realidade. E aí com o tempo, né, depois de várias frustrações, depois de idas e vindas em academia, não sei o que, assim, realmente eu sabia o que eu quero, corpão. Ah não, eu quero ficar magrinha. O que eu quero, sabe? O que eu quero? Depois disso, a gente vai ficando mais velha, vai ficando mais madura, a gente acaba ficando mais consciente. Essa questão do minimalismo me trouxe em diversos aspectos da minha vida grandes melhorias, mudou completamente, vem mudando cada vez mais que eu estudo sobre isso. Claro, tem muito pra crescer, tenho muito pra poder amadurecer nesse quesito. Eu posso dizer pra vocês que depois que eu conheci o minimalismo, a gente vai conseguindo ver clareza em diversas situações e diversas áreas da nossa vida. Então, na área da questão do corpo, né, da questão da saúde, emagrecimento e tudo mais, não foi diferente. Comecei a ver que aquilo não fazia nenhum sentido pra mim. Até há 3 anos atrás fazia sentido, eu tenho um corpão gostosão. E hoje em dia não faz nenhum sentido, independentemente do que as pessoas falem. Não interessa a opinião, interessa o que eu me sinto bem com o meu corpo, porque eu que tô carregando esse corpo. E definir o propósito é mega importante, porque toda vez que a gente tiver um momento de fraqueza, a gente vai lembrar dos nossos motivos para estar ali. Por que a gente faz o que a gente faz? Por que eu preciso ir para academia tantas vezes por semana? Qual é o objetivo que eu quero alcançar? Por quê? Então a gente precisa ter isso muito bem definido para que a gente possa conseguir conquistar nossos resultados. Isso vale para tudo, tá? Então, o que é essencial para mim pode não ser para você. Isso é muito pessoal, a questão do minimalismo. Ela rege a vida de cada um de maneira totalmente independente. Por isso que a gente não pode regrar. Por isso que eu defendo muito do minimalismo sem regras. Porque cada um vai pegar as ferramentas do minimalismo, que é o que? Você vê o que são prioridades para você, você ter clareza no que você busca para sua vida, você ter metas, você ter prioridades, você saber o que é essencial para você. Então isso é super importante. Por isso que tem tudo a ver minimalismo com a questão do emagrecimento. E eu sempre costumo dizer, todo mundo que é adepto ao minimalismo conhece, eu já ouvi falar, sabe que menos é mais. Então, quanto menos coisas a gente se focar, menos atividades, menos informações, mais a gente vai conseguir se focar e atingir o nosso resultado. Não quer dizer que você tenha que ter uma vida super regrada, olha aí, com muitas regras, com muitos suplementos alimentares para chegar no seu corpo perfeito, com muitas dietas assim, assado, com muitos exercícios, porque você não vai conseguir ter paciência, você não vai conseguir ter saco para aturar tudo isso. É muito maçante, é muita cobrança para cima de você. Então tudo isso tem que ser de forma natural. Então por isso que a questão do minimalismo, ela deixa a gente mais equilibrado, mais tranquilo para poder administrar o processo. Fala aí, Tati, o que aconteceu? O que você fez? O que deixou de fazer? Bom, gente, o meu metabolismo, ele sempre foi mega acelerado. Eu sempre fui muito magrinha e depois, né, que eu fui mãe, quando a minha filha tinha 2 aninhos de idade, eu tive que retirar a tireoide, então eu fiquei com hipotireoidismo crônico. E hipotireoidismo, vocês sabem que a pessoa fica com sintomas de inchaço, tem uma facilidade para engordar, tem uma dificuldade para emagrecer. Então tudo isso foi sendo um agravante para mim. Se eu não ficasse me policiando, eu iria engordar muito rápido. E foi o que aconteceu. Quando eu vim pra Espanha, eu acabei engordando 4 quilos, né, do meu peso que eu vim pra cá. Eu tava com 56 e em 1 ano eu consegui engordar aí 4 quilos sem nem perceber. No café da manhã eu comia um biscoitinho, então eu tomava um leite, um achocolatado com esses biscoitinhos. O café da manhã era basicamente isso. Eu não ligo pra café da manhã, às vezes eu faço jejum, entende? Então assim, pra mim a questão do café da manhã nunca foi prioridade. Almoço, eu almoço super bem, mas eu reduzi o arroz. Então a gente passou a comer muito mais legumes,
muito mais salada, muito mais proteínas, né? Proteínas animal, proteínas vegetais. Almoço tranquilo, tá? Se de tarde eu tava afim de comer alguma coisa, eu comia, mas assim, também não era a minha prioridade. O almoço era a minha prioridade. Então o almoço pra mim tinha que ser muito bem servido, não em questão de quantidade, mas em questão de qualidade. E eu comia uma barrinha de cereal, às vezes eu comia, sei lá, outra crepioca. Eu intercalava, eu não gosto de ficar sempre comendo as mesmas coisas. No jantar, que aí veio a grande mudança. Ah, outra coisa, no café da manhã e lanche da tarde eu não comia carboidrato de pão. Aquela coisa, pão. Mas de vez em quando, se estivesse com vontade, eu comia um pedacinho pequeno. Comia, assim. Então, o jantar foi o que mais mudou. Foi assim, ó, radicalmente. Não comemos mais batata, não comemos mais macarrão, arroz, nenhum tipo de farinha branca. Então, se a gente tiver que fazer uma tortinha, porque a gente gosta sempre de modificar os pratos para não ficar só legumes, a gente sempre faz uma tortinha com farinha de aveia, refogados com... como é que fala? Cogumelos, berinjela, legumes. Aí sempre tinha assim, a gente comia muita salada, muito verde e sempre, sei lá, 2 peças de carne. Era assim, mais quantidade de carne. Pra quê? A carne sacia. Arroz, a gente pesa, a gente não sente fome quando vai deitar. Nas primeiras semanas, quando a gente começou a fazer essa dieta, né, essa reeducação alimentar, o estômago roncava quando a gente estava dormindo. O estômago não está acostumado com o novo estilo de alimentação. E isso fazia parte. Depois parece que o organismo é muito inteligente, ele vai entendendo o que a gente está querendo passar para ele. Então eu não sinto mais fome, e se eu sinto fome não é algo mais que me incomoda, porque eu já me acostumei. Ninguém diz que o processo é fácil, o processo é chatinho, a gente tem que ter muita força de vontade. É aquilo, é saber o que a gente quer e ir focado. Ok, em questão de alimentação, acho que eu fui bem clara, né? Pontuei várias coisas que a gente deixou de fazer, deixou de consumir, passamos a fazer, passamos a consumir, e agora a questão do exercício físico. No início eu fui fazer esteira, bicicleta, aquele negócio assim que faz assim, transfer, pra poder queimar mesmo. E aí eu comecei a ficar enjoada, porque eu sou uma pessoa chata. Eu me enjoo fácil das atividades, gosto sempre de me desafiar, eu gosto sempre de experimentar coisas novas, então eu vou fazer o Body Combat, que é o quê? É tipo aquela aula que você vai de acordo com a música, tipo coreografia, e você vai fazendo os exercícios. Então assim, é de uma carga muito forte de esforço físico, né? Então a gente fica muito na ponta do pé para poder fazer os movimentos, né, da arte marcial. Então aquilo foi definindo minhas pernas, meus músculos, os meus braços também. E é uma questão assim, cara, é muito interessante, é muito legal. Eu gostava muito de fazer. Então eu fazia 2 vezes por semana esse Body Combat e fiz por uns 2, 3 meses, se eu não me engano, nesse processo de emagrecimento. Depois eu enjoei e fui fazer musculação. Vou fazer musculação porque eu tô emagrecendo tanto. Fui tentar fazer a musculação, mas por sentido de tônus muscular. E aí, como eu não gosto de musculação, eu acabei desandando e não fui mais pra academia no início do ano, né? Janeiro, fevereiro, março. O exercício é super importante para quem sofre de ansiedade, porque eu percebi que quando eu me exercitava, eu produzia endorfina nos dias e no dia seguinte que eu havia me exercitado, eu comia menos doce. Era incrível como eu conseguia essa façanha. O exercício físico, ele promove a endorfina, promove esses hormônios do prazer que o doce nos dá. Então ele acaba compensando. Então é super importante fazer exercício físico. Então a gente consegue o corpo bacana, o condicionamento físico, a saúde ok. A gente consegue driblar a ansiedade, que é a grande vilã pra gente engordar ou a gente não conseguir atingir nossos objetivos. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem completo, bem rico de informações, de várias dicas interessantes. Então eu não queria, já tô adiando esse vídeo há muito tempo, porque eu não queria vir aqui e ficar falando meia dúzia de coisas e falar, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, porque cada pessoa vai querer um objetivo diferente. Porque cada pessoa tem um estilo de vida completamente diferente da outra. Então não adianta ficar assim, isso e aquilo, e vocês aí ficar tipo, tá, e agora o que eu faço? Se você tiver uma pessoa que esteja também precisando dessas palavras, dessa orientação, lembrando que eu não sou profissional, mas enfim, tô aqui compartilhando com vocês o que eu tenho de melhor, tá?
Se vocês tiverem alguém que esteja precisando disso tudo, por favor, compartilhe com o seu amigo, clique aqui em gostei, inscreva-se no canal porque vai ter muito conteúdo interessante. E a gente se vê no Instagram, porque eu tô lá todos os dias nos meus stories, todos os dias postando fotinhos pra vocês com umas legendas bem reflexivas. Enfim, tem várias coisas bacanas por lá, mas também se vocês não tiverem Instagram, eu estarei aqui fazendo conteúdos muito ricos para vocês, assim como esse. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo e tchau, tchau!